que é uma empresa familiar? No Brasil, então, 90% das empresas elas são familiares, né? Eu fiquei bem impressionada com o número de que 65% do PIB são as empresas familiares que são responsáveis, imagina, e 75% dos trabalhadores também trabalham em empresas familiares, isso de acordo com o IBGE. Então, uma empresa familiar, o fundador, né, o empreendedor, ele começa um negócio, ele chama normalmente as pessoas que ele confia, né, os parentes, os amigos, e a empresa vai crescendo. E esse jeito do fundador, ele é levado muito para a empresa, né? Ele vai se perpetuando ao longo de gerações. Nas empresas de vocês, né, eu tenho certeza que lá as histórias lá do fundador, né, sempre voltam e o jeito, né, as frases que o fundador falava, o mindset dele sempre fica. E aí começa a crescer. Eu trouxe aqui as gerações nas empresas familiares. Então, a empresa de um dono, né, normalmente é a primeira geração, empresa de um dono, e a empresa é ligada ao fundador. O fundador é a autoridade, ele que manda, digamos assim. Ele é quem decide e ele que dá a diretriz dos negócios. Depois, na segunda geração, normalmente já começam os irmãos. A gestão da empresa é normalmente realizada entre 2 ou mais irmãos que ainda continuam dependentes do fundador para a tomada de decisão do dia a dia, para as decisões também mais estratégicas. Depois vem a empresa de parentes, né, que normalmente é a terceira geração, onde tem mais parentes na gestão, que o fundador ele começa a estar menos envolvido com o dia a dia. E o maior desafio, gente, aqui numa empresa de parentes, ou terceira geração, pode ser esse caso, o maior desafio é manter esse crescimento da empresa, manter os valores, manter a cultura. E na família, o maior desafio passa a ser a organização da família. Ter uma harmonia na família, porque a família ela normalmente cresce mais do que a empresa. Isso a gente vê em quase todas as empresas familiares. Agora, eu quero falar em conflito. Muitas vezes a gente fala, empresa familiar, o que vem na mente? Conflito. Isso é muito ruim, né? Isso é uma crença que a gente tem dentro do inconsciente coletivo, digamos assim. Pensou em empresa familiar, conflito. O que muitos autores falam, né? As causas dos conflitos. Quando duas pessoas têm a necessidade de estarem certas, nasce um conflito. Então, é assim que normalmente acaba acontecendo. Não só em empresa familiar, né? Em qualquer relação. Então, os tipos de conflito existem 3. Um é onde o conflito está deflagrado, né? Tem pessoas já machucadas, né? Já sofridas. E quando ocorre isso, é muito comum já impactar nos negócios, né? O problema da família acaba entrando dentro dos negócios. A segunda é a evitação do tema. Pessoas querem evitar, né? Parece que não querem falar naquilo, não, vamos deixar para depois, deixa assim, o problema vai se resolver com o tempo. E a gente sabe, né, que normalmente não ocorre. É importante conversar. E a terceira, são aqueles casos que é muito mais saudável, é aquele caso que as famílias elas falam, elas lidam com o conflito de uma forma bem natural, né, através do diálogo. Não é muito comum isso, viu, gente? E em muitos casos, nas famílias de origem italiana, eles têm mais facilidades de falar, de expor sua ideia, então as coisas são mais faladas. Diferente de uma família de origem, né, e de características mais alemã. Então, né, esses são os tipos de conflito. E as causas? Vamos pensar aqui nas causas dos conflitos. A falta de diálogo. O diálogo, né, é a base de uma boa relação entre as pessoas, principalmente numa empresa, que a convivência é ali diária. Sendo muito importante, né, ter um espaço para falar, né, para ouvir também sem preconceitos. Então, essa falta de diálogo é algo
extremamente presente. O protecionismo, ele está muito presente nas empresas familiares, principalmente quando existem membros da família, né, ou até pessoas mais antigas, e para isso é necessário muito diálogo, estabelecer regras para todos. E no caso, gente, de familiares, é muito importante ter regra de entrada, regra de saída do negócio. Como que vai ser a avaliação de desempenho, né, dessa pessoa na empresa? Também é algo que a gente precisa estar conversando. Terceiro, a rivalidade entre irmãos. E os problemas, né, eles podem ocorrer quando as pessoas elas não estão muito maduras, né, para tratar aqueles problemas. Quando não se tem uma maturidade muito forte emocional, a gente não consegue separar os assuntos da família e das empresas. E essa é uma situação muito comum, né, de atrito entre irmãos. Por exemplo, quando a gente precisa decidir quem vai ser o sucessor do pai, ou da mãe, ou do tio, na gestão da empresa. E esse é um assunto também que não é muito falado. Então, esses conflitos que não são falados, eles prejudicam os negócios, porque acaba entrando no dia a dia, né, da empresa, e acabam entrando na relação dos irmãos quando eles estão tratando sobre a empresa. O quarto, os ciúmes do negócio. Muitas empresas, elas são fundadas e administradas pela mesma pessoa durante muitas décadas. E, em alguns casos, cria-se os ciúmes pelo negócio, que pode atrapalhar a relação familiar. Porque, na hora de passar o bastão para a próxima geração, as pessoas acabam achando que não estão prontos, né? Ou que ele não está pronto para sair, e aí nunca ninguém está preparado para assumir, porque não é delegado mais atividades, responsabilidades para a pessoa. E o gestor da empresa, que é um familiar, ele tende a centralizar todo o poder de decisões em si mesmo, né, dificultando esse processo para outro assumir mais responsabilidades dentro da empresa, quando ocorre, né, isso que eu falei, dos ciúmes do negócio. Claro que a gente vê muitas empresas que conseguem fazer essa transição facilmente, mas não é a maioria, não. Conflitos de geração. Na passagem de uma geração para outra, a próxima ela acaba rompendo a mentalidade da antiga. São pensamentos muitas vezes diferentes. Essa diferença de pensamento e de ações também dentro de uma empresa, ela pode ser potencializada através de conflito, porque cada um acha que a empresa deve seguir diferente. E nesses momentos, às vezes o coração, né, a história, a vivência, acaba falando mais alto. E aí, nesses momentos, que é importante procurar a racionalidade, né, tomar decisões, não deixando aquela emoção da família, a emoção do coração, falar mais do que a razão. Então, esses conflitos entre gerações, eles são muito comuns, porque a cada geração podem mudar valores, né, a percepção sobre o mercado é diferente, né? Mudam tecnologias. Hoje é um exemplo que mudou completamente, se a gente for parar para pensar depois da pandemia, né? Então, a cada geração vão mudando as coisas, tanto o formato de gestão como o mercado, e aí pode haver um conflito, né, quando não é conversado. E quando os pais ou a geração anterior, eles não se esforçam para compreender a geração dos filhos, ou vice-versa, né, os filhos compreenderem as questões das gerações passadas, o diálogo ele se torna de uma maneira mais impositiva entre as pessoas. E aí sim, né, criam-se conflitos dentro da empresa familiar.